Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai viajar para um Japão assim, bem diferente daquele que a gente costuma imaginar, sabe? Nada de samurais em guerra, nada de batalhas. Pelo contrário, a gente está num período de paz, uma paz bem controlada, conhecida como Pax Tokugawa. E é nesse cenário que a gente encontra a personagem da nossa análise de hoje, Inoi Tsujo, uma mulher do século XVII. Exato. E o material que a gente tem é fascinante, porque não é um livro de história comum. São fontes que deixam a gente seguir os passos dela, da Tsujo, entender a educação que ela teve e, o mais importante, analisar uma viagem que ela fez em 1681. Uma viagem que, olha, tinha tudo para ser só isso, uma viagem, mas ela transformou em outra coisa. E é aí que a gente quer chegar, né? Como a vida pessoal de uma mulher como ela foi, totalmente moldada por um sistema político gigante. E mais, como ela usou essa experiência para criar a arte. Basicamente, como um perrengue na estrada virou literatura. E que perrengue, né? A gente vai ver como as regras de uma sociedade militarizada eram tão, mas tão rígidas que a escolha de uma roupa podia causar um incidente diplomático ali no meio da viagem. É um microcosmo perfeito de como o poder funcionava, controlando tudo, até os mínimos detalhes. Certo, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a viagem da Tsujo, primeiro a gente precisa montar o cenário de como o Japão funcionava na época. O país era dividido em, uns 250 feudos, domínios? Cada um governado por um senhor feudal, o tal do daimyo. Pois é. Só que essa palavra feudo pode enganar um pouco. Não era como na Europa, onde a terra era praticamente propriedade privada da família por séculos. No Japão, Tokugawa, um herdeiro só podia assumir o domínio do pai se o shogun, que era o governante militar supremo do país, desse a permissão. Peraí, como assim? Então o shogun podia simplesmente chegar e dizer, não, esse filho não vai herdar nada, e tirar as terras de uma família? Isso é um poder absurdo. Absurdo e muito eficaz. O shogun podia confiscar terras, podia transferir um daimyo de um canto do Japão para o outro como se fossem peças de xadrez. Era o medo constante de perder tudo que mantinha os senhores mais poderosos do país na linha, sabe? O objetivo era um só: impedir que qualquer um acumulasse poder suficiente para desafiar o governo central. E uma das ferramentas mais, geniais para esse controle e que vai levar a gente direto para a história da Tsujo era um sistema chamado Sankin Kotai. A tradução é algo como frequência alternada, né? Exato. E na prática, era um sistema de vigilância caríssimo e exaustivo. Os daimyo eram obrigados a passar um ano governando lá no seu domínio e o ano seguinte morando em Edo, a capital do shogun. Hoje, Tóquio. Imagina o custo disso. Mover centenas de pessoas, samurais, servos, equipamentos, pelo país, todo ano. Era uma forma de sangrar as finanças deles. Para não sobrar dinheiro para uma rebelião. Exatamente. Mas a parte mais cruel, a peça-chave mesmo, não era essa. Não. Não. A parte crucial é que a esposa principal e o herdeiro do daimyo tinham que morar em Edo, permanentemente. Eles nunca voltavam para o feudo. Eram, com todas as letras, reféns. Reféns de Musho, mas reféns. Nossa, é uma colheira de ouro, então. Você vive com todo o glamour da capital, mas não pode sair. Se o daimyo pensasse em se rebelar lá longe, a família dele em Edo pagaria o preço. É isso. E é essa engrenagem gigante que, em 1681, se move e acaba pegando a nossa personagem, a Inoue Tsujo. Ela foi convocada para servir a mãe viúva do daimyo do feudo dela. E onde essa senhora morava? Em Edo, claro. Em Edo. Por isso, a Tsujo, com 21 anos, teve que fazer as malas e encarar a longa viagem de casa, na ilha de Shikoku, até a capital. A vida dela foi diretamente afetada por essa grande máquina de controle político. Ok, com esse cenário montado, vamos para a viagem em si? Aos 21 anos, Tsujo embarca numa jornada que levaria semanas. E não era simples. Ela viajava num palanquim, aquela liteira carregada, sabe? E também de barco. E para se mover entre os feudos, precisava de documentos, de passaportes. E os postos de controle nas fronteiras, olha, eram coisa séria.
O objetivo principal era controlar o fluxo de duas coisas: armas entrando em Edo e as esposas dos daimyo saindo de Edo. O lema era: cuidado com as armas que entram e as mulheres que saem. Porque uma esposa fugindo da capital era um sinal claro de que o marido estava planejando alguma coisa. Faz todo sentido. A segurança devia ser paranoica. Era. As inspeções eram super minuciosas. Os guardas conferiam se a sua aparência batia com a descrição no passaporte. Altura, sinais, tudo. Tem até uma gravura famosa da época que mostra bem essa tensão. É uma inspetora, uma senhora já de idade, examinando o rosto de um viajante bem de perto, quase encostando nele, para ter certeza de que não era uma mulher disfarçada. Que incrível! E foi num desses postos, um dos mais rigorosos, chamado Arai, que a viagem da Tsujo quase foi por água abaixo. Ela chega, apresenta os documentos e os inspetores barram ela. Não, você não vai passar. E o motivo é um detalhe que parece mínimo, mas que revela um mundo. Os documentos dela a descreviam como mulher, Ona, o que implicava ser casada ou ter uma certa idade. Mas os inspetores olharam para ela e viram uma moça, Musume, uma jovem solteira. E o que entregava isso? A roupa dela. A roupa? O kimono que ela usava, um furisode, tinha mangas extremamente longas, que quase tocavam ao chão. E esse tipo de kimono era de uso exclusivo de mulheres jovens e solteiras. Espera um pouco. A burocracia era tão maluca que o estilo da manga de uma roupa podia parar uma viagem inteira. Isso parece inacreditável. Qual era a lógica por trás disso? A lógica é que naquela sociedade, a roupa não era moda, era o seu documento de identidade visual. O furisode era um sinalizador social tão claro quanto uma aliança é hoje. Para os burocratas do posto, era uma contradição. O papel dizia mulher, a roupa gritava moça solteira. E, na dúvida, a ordem era parar tudo. Que loucura, eu fico imaginando o estresse. É como ter seu passaporte rejeitado hoje porque a sua foto não parece com você, só que o problema é sua roupa. A frustração devia ser imensa. E foi um impasse sério. A viagem parou por dias. Tiveram que contatar o pai da Tsujo, que era um estudioso respeitado, para ele redigir novos documentos com a descrição certa. Só depois de toda essa confusão é que ela foi liberada. Isso mostra que, para o estado Tokugawa, não tinha espaço para ambiguidade. Cada um no seu quadrado parecendo exatamente o que deveria ser. E o mais incrível é que ela não só passou por isso, ela fez algo com essa experiência, né? Exatamente. Passado o obstáculo, ela continua a viagem e, para nossa sorte, ela estava registrando tudo num diário. Mas é importante entender, não era um querido diário. Tsujo era filha de um erudito, ela mesma era poeta, tinha uma educação clássica profundíssima, algo raro. O diário dela era uma obra de arte calculada, uma demonstração do seu capital intelectual. E como a gente percebe isso no texto? Pela forma como ela processa as coisas. O diário é todo costurado com poemas no formato clássico waka. Depois do incidente, ela para passar a noite num vilarejo, Hamamatsu, e lá, refletindo sobre o estresse, ela compõe um poema. E o que diz o poema? A tradução é mais ou menos assim. Que encorajador! O vento de Hamamatsu que sopra forte contra as ondas que ameaçavam afogar minhas mangas em suas profundezas. As mangas, claro, são a referência direta ao furisude dela, a causa do problema. Mas o genial é o que ela faz depois de escrever o poema. E o que ela faz? Ela anota no diário que aquela cena toda, o vento, as ondas, a lembraram de um poema muito mais antigo e famoso. Um poema de um mestre, Fujiwara no Teika, escrito lá por volta de 1205. E não para aí. Nossa, isso é de outro nível. Ela não tá só escrevendo um diário, ela tá tipo criando um link literário com os maiores nomes da história japonesa. É exatamente isso. E o poema do Teika, que ela cita, por sua vez, é uma alusão a uma passagem de uma obra ainda mais antiga e fundamental, o Conto de Genji, do século XI. O que a Tsuja está fazendo é uma performance de erudição. Ela está pegando um aborrecimento pessoal ser barrada na fronteira e está inserindo isso numa conversa que atravessa 600 anos de alta literatura. Ela tá basicamente dizendo, olha, o que aconteceu comigo hoje não é só um contratempo. É um tema digno da grande poesia, um tema que ecoa os mestres, e eu sou educado o suficiente para saber disso. É uma afirmação de status intelectual muito poderosa. Poderosíssima.
Ela eleva a experiência pessoal ao nível da arte e, ao mesmo tempo, prova para qualquer leitor que ela pertence à elite cultural. Ela transforma a burocracia em beleza. E ela era a única mulher fazendo isso. Esse tipo de diário de viagem era comum na época. Sim, o gênero literário já era estabelecido. As fontes que temos mostram que mais de 100 diários de viagem escritos por mulheres desse período sobreviveram. Mas aí entra o que torna Tsujo ainda mais especial. Que é o fato de que ela não só escreveu, ela foi publicada. E isso, para uma mulher naquela época, era algo quase impensável. Exato. A história não acaba com a chegada dela em Edo. Anos depois, em 1689, ela faz a viagem de volta para casa e escreve outro diário. E é esse diário do retorno, o Kikaniki, que é publicado em 1715. E fez sucesso. Fez sucesso, o que mostra que existia um público leitor interessado nessas histórias. E o sucesso foi tanto que 2 anos depois, em 1717, um editor foi atrás e publicou o diário da primeira viagem dela, essa de 1681 que a gente está discutindo. Ou seja, Inoue Tsujo não era só uma diarista, era uma autora reconhecida com 2 obras publicadas em vida, um feito e tanto. Ok, então se a gente for resumir o que a história da Inoue Tsujo nos ensina. Primeiro, fica muito claro como a vida pessoal era totalmente amarrada nas grandes estruturas políticas, né? Uma ordem do shogun em Edo colocava uma mulher de 21 anos na estrada centenas de quilômetros de distância. Exato. E a gente aprende também que uma viagem, algo que hoje pode ser trivial, era um ato complexo, vigiado, e que a sua identidade social, expressa até pela sua roupa, era fiscalizada pelo Estado de forma implacável. E talvez o mais fascinante de tudo, ver como uma mulher com acesso à educação usou essa experiência que foi imposta a ela como matéria-prima. Ela não foi uma vítima passiva do sistema, ela usou as ferramentas que tinha, a poesia, o conhecimento dos clássicos, para registrar a jornada nos seus próprios termos e garantir que a sua voz ecoasse. O que nos deixa com uma última reflexão, um ponto para se pensar. Quando os registros pessoais que chegam até nós, como o Diário da Tsujo, são obras de arte tão bem construídas, tão conscientes de um público, como isso muda a nossa leitura da história? A gente busca nesses textos uma experiência autêntica, né? Mas até que ponto a voz de uma mulher como a Tsujo, filtrada pelas convenções artísticas da época e pelo desejo de projetar uma imagem de si mesma, nos mostra quem ela realmente era? E até que ponto nos mostra a persona literária que ela queria que o mundo visse? Essa linha entre o registro e a performance é algo que a gente sempre tem que ter em mente ao ouvir essas vozes do passado.